legado do rei dessa semana está na Vila Belmiro, a casa do rei Pelé, onde ele fez os maiores gols, onde teve as suas maiores atuações e sempre com convidados especialíssimos, né, Flávia? Sim, muito especiais. Eu tenho a honra hoje de estar aqui nesse santuário com uma pessoa que é como se fosse, na verdade, por tabela, meu primo, Rogério Zilli, marido da minha prima Dani, e hoje ele vai dar um show de história de tudo que foi que esse homem catalogou, tanto para o Museu Pelé, quanto aqui para o Museu dos Santos, todas as peças, toda uma história de mobile da história de Pelé. Só que você vai me contar... Não, prazer. Antes disso, desculpa. Rogério, super obrigada. Imagina, prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da história que eu vivi, né? E prazer e honra de ter o único ser humano na Terra que catalogou o acervo do rei, o acervo do Museu do Rei e o acervo do Santos Futebol Clube, que tem a história do rei presente nela. Mas antes de você começar a contar essa história, você aí em casa, acione o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like e o aviãozinho, Flávia. Pelo amor de Deus, compartilhem. Já disse, com os inimigos, com os amigos, porque essas histórias aqui, ó, ninguém tem para contar. Só o legado do rei. Rogério, legal. Você que vai comandar. Hoje o programa é seu. Não é nem meu, nem da Flávia, nem do Pelé. O programa é seu. Vamos lá. Começo da história, voltamos lá para o ano de 2002. Houve uma grande exposição do Pelé no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Eu fui. Até foi a Coca-Cola que promoveu, né? Perfeito. A exposição se chamava A Arte do Rei, patrocinada pela Coca-Cola. E foi a única vez que o MASP abriu uma exceção, né, entre obras de arte, esculturas e grandes gênios da arte do mundo, e permitiu que o futebol, né, que como esporte adentrasse o MASP para essa exposição. Bem interessante. E o argumento foi muito justo porque, né, no caso, o Pelé foi um artista do futebol, então essa exceção ela foi bem cabível. E eu começo a trabalhar com o Pelé, né, para o Pelé. Justamente em 2002 eu fui para desmontar essa exposição e a partir dali, por ocasiões da vida, né, o Pelé acaba uma vez em casa, vendo, eu sou conquilologista, sou mergulhador e colecionador de conchas. E o Pelé em casa viu, né, os gabinetes, os armários com as conchas e, curioso, mexendo, levantando as conchas, viu uns papeizinhos e perguntou, né, o que são esses papeizinhos. Eu falei, toda a coleção ela é catalogada, né, nomes científicos, local de origem. Você catalogava a concha? Catalogava não, né? Sim. Deve continuar. Desculpa, gente, vocês não têm ideia do que é essa coleção do Rogério e a delicadeza de nome por nome, são gavetas e gavetas. A Flávia conheceu. Eu conheço, legal, é muito legal, muito legal. Bacana, Então, dali ele pergunta, né, sobre aquilo, eu expliquei um pouco, ele falou justamente algo parecido com, né, poxa, quanta paciência, né, que... Eu falei, não, eu gosto, né, o que a gente faz com gosto acaba sendo bem feito. E naquela época eu sou formado em Educação Física, né, eu tenho pós-graduação em Recreação e Lazer, né, nunca trabalhei com atividade física de exercício, mas sempre com grandes grupos, recreação, trabalhei em SESC, em SESI, em várias entidades. E naquele momento eu trabalhava numa delas e depois de talvez uma semana ou 2 semanas ele me chama para conversar e ele pergunta se eu conseguiria fazer, né, o mesmo que eu fiz com as conchas com o acervo dele. Você ficou sem dormir quanto tempo? Na verdade, só que depois eu fiquei sem dormir, né? Naquele momento eu ingenuamente eu falei, óbvio que eu consigo, como que eu não consigo? Ser convocado por uma seleção, né? Sim, até chegar no que se dizia sala de troféus, né? Na verdade, quando eu entrei na sala de troféus, aquilo... Detalhe, na rua Resedaz, na nossa casa antiga, um quartinho, tudo empilhado, cheio de pó. Eu consegui transformar uma bagunça oficial numa bagunça catalogada e organizada. Mas imagina um espaço retangular que caberiam
sei lá, 600 peças, se organizasse, tinha 3.000 peças. Ah, entendi. Acumulador. Entendeu? Era. Não, mas tudo... Só que, na verdade, acumulador de títulos, De histórias, de conquistas. Exatamente. E ali começa, né? Ali eu, ali eu comecei também com os cursos, eu não tenho uma formação de nível superior de museologia, mas eu comecei os cursos de catalogação de acervos, asseio de acervos, conservação, toda a parte que cabia para você ter essa lida, né? Então ali você começa a aprender, por exemplo, que não existe risco, existe abrasão, não existe ferrugem, existe oxidação, não existe dobra, existe vinco, né? Por aí você vai aprendendo termos técnicos e graças a um grande amigo meu, que até a Flávia conheceu, que era baixista do grupo, que a gente brincava de tocar Beatles, e ele era formado em análise de sistemas, essas coisas, e eu falei para ele, olha, me enfiei numa complicação, né? E aí ele falou, não, eu vou montar para você um banco de dados. Naquela época, imagina, estamos falando em 2002 para 2003, e aí ele montou um banco de dados, um programa que se chamava Acervo Pelé, e a partir dali eu comecei, primeiro num caderno universitário, a catalogar peça por peça. À mão. À mão primeiro, por quê? Porque eu residia em Santos e o acervo estava em Guarujá. Então eu ia 3 vezes por semana e passava algumas horas nessa sala, fotografando, medindo, pesando, fazendo, né, toda a descrição das peças, observações, para depois eu, nos cursos, poder aprender que ali eu estava formando fichas catalográficas. Com o Pelé na casa ou não? 90% não. Quando ele aparecia, ele atrapalhava bastante. Isso que você né? Exatamente. Vamos jogar tênis, vamos jogar pado, vamos na sauna. Não, eu não posso, eu não... Mas eu vinha dar os palpites, né? De, poxa, essa camisa aqui da seleção, eu falo, vai ser do Santos, Pelé. Não, eu sei, mas, poxa, eu joguei... É uma seleção, né? ele... Mas aí começou, né? Aí foi um aprendizado, né? Um aprendizado longo. E aí eu acabei, obviamente, filtrando o que era interessante, o que não era, e a gente transformou aquele acervo em 2.480 peças. Isso ficou um acervo oficial, que depois ele foi até colocado no... Ele foi levado para o cartório para aquilo, né? A gente usa o termo como fez com o Santos. Isso aqui era do Santos e aquilo era do Pelé, de fato, porém não de direito. De direito. E aí perfeito. Ele virou uma escritura como um imóvel, entendeu? Então ele tinha uma valoração, aquilo passou a fazer parte dos bens do Pelé naquele momento, entendeu? Muita gente não sabe, né? Todo esse processo, o quanto é complexo, o quanto para fazer bonitinho. Depois eu faço um passo para o Museu Pelé. Aí o Museu Pelé, na verdade, aconteceram várias coisas, mas o Museu Pelé fica com uma fração desse acervo. E aí eu faço a catalogação desse acervo. E ali eu também tive a sorte, né? Tive a honra por todo esse trabalho, de ser o Santos, na verdade, que acabou estando junto naquele momento. Foi uma coincidência, junto com a sorte, junto com um mérito, mas o Santos ele se coloca junto com o Museu Pelé, junto com a prefeitura, e a hora que eu termino o meu trabalho, eu estava terminando, a diretoria do Santos, né, meio fala comigo, me conhece melhor e fala, poxa, quando é que você acaba essa catalogação? Eu falei, em alguns meses eu acabo. Então legal, porque temos serviços para você lá no Santos. E aí acabei a catalogação, eu não era um funcionário do museu, né, o museu era público, e aí eu, na verdade, migro para o Santos em 2016, e aí fico um pouco assim assustado quando eu chego aqui, que eu vejo uma história maravilhosa, porém uma história que também não existia catalogação. Ou seja, né, o acervo do Santos era de novo um acervo de fato e não era de direito. E aí eu comecei um trabalho, só que aí o bacana é porque você já vai, né, essa experiência. Quando eu fiz a catalogação do Pelé, eu estava, né, principalmente nas primeiras 500 peças, eu estava iniciando, eu estava quebrando, batendo a cabeça no muro. Aí você vai aprendendo, vai dividindo. Tinha peça que ele não sabia do que se tratava, não? Então, na verdade, mais de 90% eu não questionei, entendeu? Mas o que ajudou muito? Primeiro que as peças, quase todas, elas falam por si próprias. Né? Você vai pegar uma camisa dessa daqui do Santos, né? Você só vai ter que tentar descobrir o ano mediante fabricante, mediante formato da camisa. As estrelas vieram depois de alguns anos para cá, coisa e tal. Então, mas a maioria das peças, você pega, por exemplo, um diploma, você pega uma placa, uma condecoração, ela já vem trazendo a história. Que o clube tal, no ano tal, deu para ele, pela sua visita, pela inauguração do estádio, pelo seu milésimo gol,
E aí essa catalogação, eu junto com esse meu amigo, né, a gente dividiu isso em categorias que sem querer eu estava dando chutes que eu fui acertando para chegar na ficha catalográfica. Então a ficha catalográfica nada mais é do que um RG. Você tem uma foto, você tem todas as medidas, descrição da peça, material, peso, estado de conservação, origem, procedência. Peça por peça. Lá foram 2.480, no Museu Pelé aproximadamente 680 e aqui a gente tem 500 e algumas coisas de peça. Quase 4.000 peças. Bastante, no geral. Mas é bacana, assim, assim, claro que eu digo de novo, tem mérito, claro, mas a sorte, a vida, as coisas do destino, mas é um orgulho para mim, entendeu? Eu nasci em Santos, sou santista, mas como diz o Milton Neves, né? Que eu acho um monstro, não existe sorte, existe o encontro da capacidade com a oportunidade. Isso aí. E aí quem, o bonde quem passa, é capaz, se você não, exatamente. Ele vai passar, se você não subir, se você pode cair, pode tropeçar, pode... Mas... E aí, é isso aí, estamos aí. E a gente queria que ele começasse a apresentar, né, Flávia? Começamos pela chegada do Vamos lá. Seu Edson. Aqui, ó, é um acervo que você até perguntou, né? José Dias Herrera foi o fotógrafo que no dia da chegada dele, em 1956, aqui você vê ele no Alambrado da Vila Belmiro, e ele chega de calça, né? Relatos de tio Jorge, de Dona Celeste, foi uma calça feita, o Pelé nunca tinha tido uma calça até esse momento. Então pediram para fazer uma calça lá em Bauru, ele vem com uma camisa de botão, coisa e tal, né? E nesse momento quando o Valdemar de Brito, a história é bem simples, Valdemar de Brito, um ex-jogador da seleção brasileira lá do começo, ele já com idade, ele virou um olheiro, pessoa que viajava o Brasil, né, buscando talentos para levar para os clubes, como hoje existe um empresário, coisa assim, mas era uma coisa mais amadora, mais primária. E ele já vinha há tempos observando o menino jogando, talvez desde os seus 14 anos, chega para a família e tenta levá-lo para o Bangu, no Rio de Janeiro. Bangu bateu na trave essa. O Bangu deu azar 2 vezes, deu azar com o Pelé e com o Ademir da Guia. Você vê, é verdade, com o Ademir da Guia, Ademir fazia natação, Bangu, né? Exatamente, deu um chute no Bangu e depois veio pro Palmeiras. É isso aí. O Bangu. Mas o dele... Olha, eu já vi, os caras falam que o Botafogo tem azar, agora nós descobrimos que o Bangu é 2 vezes mais azarado, rapaz. Mas o Bangu não teve culpa, nem o Pelé, né? Na verdade, a família, quando falou-se em Rio de Janeiro... Assustava. Distância, né? Vai pegar uma espaçonave para Saturno, então não, é melhor não. A Dona Celeste falou, não vai... sem chances. Valdemar de Brito passou mais um tempo, tinha conhecimento com o então presidente, a tia Jorge Cury do Santos Futebol Clube, conversa com a tia falou, traz o menino. Aí conversou com a família a princípio, né, principalmente a Dona Celeste, não vai, não tem como. Aí, poxa, pensa, vamos, é São Paulo, tá pertinho. E aí tudo se resolve e aí ficou combinado que veio, né, naquele dia veio o Valdemar de Brito, o seu Dondinho, o pai dele, com o Pelé. Aí eles vêm, param em São Paulo, aquela coisa toda, descem a serra, e aqui é o dia da apresentação na Vila Belmiro. Por uma coincidência, o José Dias Herrera, que era o fotógrafo, estava na vila, mas não por causa de Pelé nem nada. Porque não era o Pelé ainda. E naquele momento era mais uma promessa. Ele era o Pelé, mais um jogador. Flávia, sua avó era chata? Não, minha avó é a matriarca, meu amor. Isso, mulheres sempre dominam. Não, eu sei. Entendi. Não, mas não. Vocês também entenderam, né? Mas não era chata, não. Ela só chata era... não. Ela sempre foi muito consciente, né? Ela impunha. Ela era a palavra final. A verdade é essa. Era não. Sim, vai completar 101 anos. É isso aí. Tá ali ela, Dona Celeste tá ali, ó, com a mãozinha na frente, Dondinho, Pelé, Dona Celeste e Dona Maria Lúcia. Eis ali uma menina ainda. E ali era o presidente? Não. Ali era na época era um devaneio, era um repórter esportivo de Santos, famoso na época. E isso foi no dia da assinatura do contrato. Mas essa foto relata a primeira vez, foram buscar uma camisa para o Pelé. O Pelé, aquilo que eu te falei, as estrelas apareceram depois, o Santos não era campeão mundial. Cara, uma criança, né? Uma criança, 15 anos, não tinha nenhuma complexidade física, tanto que quando ele faz o teste, já tinham jogadores aí como o Zito, como o Del Vecchio, como o Jair Rosa Pinto, e todos já com seus 26, 25, 20, 28 anos. E parecido com o que passou com o Garrincha, eles falaram, gente, não deixe ir para outro time, porque senão a gente vai passar raiva. E aí o Pelé é contratado,
Aí a gente tem ali, né, a assinatura do primeiro contrato, em 1956. O Pelé ali, você vê que é a sequência daquele, ele assinando o primeiro contrato e ali começa a história, né? Ficou no Santos por 18 anos e por coincidência ali a gente tem a direita também, começa com a camisa listrada em 56 e na sua despedida contra a Ponte Preta aqui no estádio da Vila Belmiro, ele encerra a sua passagem pelo Santos após 18 anos. Uma carreira de sucesso, números, né, muita gente, sempre, a comparação é inevitável em todas as áreas da vida, mas o Pelé, só por esse clube foram 1.091 gols. É um absurdo. Pelé chega ao Santos, o Santos tinha 2 grandes títulos, campeão paulista de 35 e campeão paulista de 55. Ele chega em 56, quando ele se despede em 74, o Santos passa de 2 títulos paulistas para 13. O Santos é campeão brasileiro 6 vezes. O Santos é campeão pela primeira vez no time brasileiro da Libertadores da América e consecutivamente campeão mundial. E foi o primeiro time brasileiro a ser bicampeão da Libertadores em 63 e bicampeão mundial. Foram só no Santos cerca de 48 títulos conquistados entre Campeonatos Paulista, Brasileiro, Libertadores. A gente depois vai ver lá... Em 19 anos. Em 18 anos. 18. Óbvio, Pelé não faria nada sozinho. Sim. Ele mesmo falou, eu cheguei num time na hora certa, no momento certo e no time certo. O time já era bem formado e ainda chegaram peças que foram formando o time que a gente vai ver ali, que foi considerado pela FIFA o melhor time do século XX da história. Osílio, só uma licença poética, posso, Flávia? Pode, vamos lá. Eu ia perguntar o que tem na água de Santos, esse tipo de Lá situação, mas... vem. Não, mas eu acho que a pergunta ela é mais profunda. Sim. Por tudo que aconteceu aqui com o Pelé, e depois Robinho, Neymar, o Santos tem algo especial? Vocês aqui, vocês conversam sobre isso? Por Pelé ter nascido aqui, você acha que as pessoas procuram o Santos, o carinho, a maneira como vocês tratam as categorias de base, enfim, o que tem de diferente no Santos que fez o Pelé ficar e depois ter tido a geração de Robinho, de Diego, de Neymar, de Ganso, enfim, agora o Marcos Leonardo... 78, 77, começa... Os meninos da Vila também, óbvio. Esse Pinta. nome, ele acaba explodindo 77, 78, 79. Que o Santos, a gente tem lá também, né? O Santos, ele monta um time em que eram muitos garotos aproveitados da base, né? O Santos, na verdade, como alguns times do Brasil, ele investe bastante na base, até hoje. A gente recebeu aqui no Memorial, e eu tive a curiosidade de perguntar, a gente tem cerca de 240 atletas da base. Então, desde sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, é um monte de sub. Então, é um investimento caro, é um trabalho que é um processo gigantesco, né? Mas você acaba colhendo alguns frutos, né? Tem sorte nisso? Tem sorte. Né? O Neymar, por exemplo, o Neymar foi trazido com 9 anos para o futsal. Poderia ser mais um garoto a jogar futsal durante 1 ano, 1 ano e meio e depois seguir a vida dele. Mas viram qualidade, então os profissionais ajudam muito, né? Não é só quem chega. Sim. Às vezes quem chega não é observado, mas, entendeu? Agora a fama... É a maneira que o Santos abraça e que a história do Santos abraça isso, né? E esse termo Meninos da Vila, o Pelé foi um menino da Vila, né? Coutinho foi um menino da Vila. Mas não existe o termo ele surge em 78, né? E aí pegou e é muito justo, né? Mas eu acho que é perseverança mesmo de diretoria, dos profissionais que atuam na área, né? Pelé te atrapalhou muito aqui? Na Não. Porque a Flávia falou que ele era bem... Não, no acervo dele sim, mas aqui, na verdade, quando eu chego, né, eu até gostaria, eu me esforcei muito para ele ter vindo aqui, mas infelizmente comigo aqui, eu cheguei em 2016, ele acabou não vindo, né? Mas ele é assim, uma peça rara, né? Ele, mais do que as peças, ele era uma peça rara. Eu lembro de uma vez, lá falando do acervo dele, eu fiz algumas exposições dentro do Brasil, fora do Brasil, fomos para a América do Sul, fomos para a África, e eu lembro a gente tinha uma equipe que era contratada e acabamos ficando amigos, né? Que era o Nilson Lopes, um cara que entende tudo de embalagem, de transporte, de aduana, é um cara que domina essa área há muitos e muitos anos. E aí
a gente faz uma brincadeira muito legal, né, que os funcionários, né, pessoas mais simples que trabalham na parte de braçal, de transporte, de embalagem e tudo mais, sob a coordenação dele. Mas aí tem a estátua de cera, né, a famosa estátua de cera, que na verdade ela não é de cera, mas ela foi desenvolvida por dissidentes do Madame Tussauds, né, que é super famoso, e na verdade ela foi elaborada por acho que era uma senhora de Taiwan, era uma dupla que fizeram esse trabalho, uma estátua talvez, ele tem várias, mas acho que é uma das melhores é a que está no Museu Pelé. E essa estátua a gente tinha muito carinho, era uma peça muito icônica, né? Porque eles cuidavam mais da estátua do que do Pelé. Não, não. E a brincadeira legal era sempre, né? Com ele e tudo, porque teve um dia, foi na verdade não foi exposição, foi o dia das fotos do livro As Joias do Rei. E a peça, como ela era grande, foi a última a ser fotografada, ela foi colocada num aparato giratório para tirar foto dela 360 graus, coisa e tal. E na brincadeira, quando ele chega, que já era o final, já estava de noite, eu acabo falando para ele que, né, ela conhece bem, né, então tudo era, né, ele quase fez a estátua, né, e aí eu falei para ele que a estátua, porque em determinado momento a gente deitou a caixa, ela ficava numa caixa, né, num case gigante, e aí eu falei que, pô, Pelé, você nem sabe, mas quando deita, fecha os olhinhos. E ele, encantado, falou que, nossa, eu já sabia, não sei o quê, e quando deitou, cadê de fechar os olhinhos? Eu falei, tu já sabia, né, sabe de tudo, né. Lembra daquelas bonecas antigas, né, deita e fecha os olhinhos. Mas foi um sarro, mas era muito legal, assim, foi muito prazeroso. Vocês colaram os olhos da estátua. Não, vocês não, né? Você quebrou a minha estátua. Né? Mas muito legal. E é isso, vamos conhecer. Agora vocês vão me direcionar. Vamos para a década de 60, que é a década talvez mais importante, né? Isso, por aqui, Flávia. Aqui, ó, acho que dá para vocês pegarem um ângulo bem bacana. Primeiro de tudo, né, a cereja do bolo, né? O Santos Futebol Clube tem diversos títulos, os dois mais importantes, né, que muitos times cobiçam. Não vou fazer paródia com nenhum time, mas melhor. Acho bom. O Santos foi campeão mundial em 62 e em 63. Então aquele time que está lá atrás é o time considerado o melhor time do século XX, né, pela FIFA, e ali é o time que encantou o mundo. Aquele time, ele viajou os 5 continentes, o próprio Pelé dizia, né, que só faltaram jogar na Lua. Jogaram em todos os continentes, esse time parou 2 guerras, né, é muita história. E aqui a gente tem as Libertadores do Santos Futebol Clube, sendo que 2 delas, as 2 primeiras, 62 e 63. Essas 2 com o Pelé e aquele time maravilhoso atuando. A gente tem o ataque mais famoso da história, que é da esquerda para a direita, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Pepe ainda com a sua bela cabeleira. Tava cabeludo. Zili, eu vi agora, salvo engano, um Ramon de Carranza e o Tereza Herrera. Não, na verdade a gente tem aqui 2 troféus de uma viagem de 59 para a Espanha, para a Europa, e pela passagem da Espanha tem o torneio de Valência, o da esquerda, e o torneio Tereza Herrera de La Coruña. Os 2 estão lá, na foto ali a gente tem Pelé, Coutinho e Dorval no aeroporto. Aqui a gente tem 2 troféus também, mas são o octogonal do Chile e o pentagonal de Buenos Aires, Argentina. Esses campeonatos, esses torneios que o Santos disputava, dá para falar que eram mais importantes do que o próprio campeonato mundial na época? Não. Porque muita gente defende isso, né? Era mais importante ganhar um Ramon de Carranza, um Tereza Herrera, do que ser o campeão mundial. Na época era mais reconhecido. A conquista tinha mais valor. Então, deixa eu te explicar. Quanto a esses 2 aqui, não por quê? Porque Libertadores começa em 60. Então não existia campeonato da Libertadores e nenhum mundial. A ideia do campeonato da Libertadores, que era da Confederação Sul-Americana de Futebol, era conhecer o melhor time da América do Sul. Para quê? Para jogar com o melhor time da Europa. Teoricamente, e não estavam errados naquele momento, era o melhor futebol do mundo, estava ali. Então, o melhor da Europa com o melhor da América do Sul, quem ganha vai ser o melhor do mundo. Então ali surge, por isso que em 60, até a história legal da Libertadores, muita gente me pergunta, poxa, por que a Libertadores é desse tamanho em 62, 63 e em 2011, que foi a terceira do Santos, é assim? Opa,
Se você tirar a base de madeira, elas são todas iguais. é. Entendeu? A taça mesmo Perfeito. Isso surge em função do quê? 60, se não me engano, não sou expert nisso, mas acho que ganha Penharol. Pô, pega o Penharol, um abraço. 61 ganhou o Penharol, um outro time. Pega a taça. 63 ganhou o Santos. Começa uma coisa fácil. Depois de 10 anos, você já tem um monte de times, eles tiveram a ideia de que começar a acrescentar, tanto que lá atrás a gente tem a Supercopa das Américas, entendeu? Que a Confederação Sul-Americana fez? É como se fosse uma Recopa Sul-Americana. Você vê que praticamente é a mesma Libertadores, mas ela não é uma Libertadores. Ela pega nesses 8 anos, de 60 a 68, ela pegou os times que foram campeões, que estão nas placas, e falam, a gente vai fazer um torneio para ver quem é o melhor deles. E o Santos, de novo, é campeão em 68 da Recopa Sul-Americana e da Recopa Mundial, que é o da esquerda lá. Que aí foi também com os times campeões do mundo e o Santos acaba sendo campeão. Esse time não era brincadeira, na verdade, a gente tem aqui, né, infelizmente, os remanescentes vivos são o Seu Lima, que está ali na esquerda, lá todo marrento, lá de braço cruzado. A gente tem Mengalvio, o segundo, e o Seu Pepe. Esse jogo contra o Penharol, está ali o jogador lá de camisa listrada, é da Libertadores de 62. Zili, nós temos o último contrato do Pelé? Sim, temos na vitrine. Quer dar uma olhada, não? Vamos lá. Nós queremos. Vamos e lá? depois, Flávia, vamos abrir o armário do seu pai? Tchan, 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 tchan. Eu vim para abrir o armário. A Flávia que me desculpe, mas eu vim para abrir o armário. Pô, desde 74 fechado, tá na hora de abrir já. Vai fazer 50 anos e não abrir o armário do homem ainda, hoje nós vamos abrir o armário. Aí, pessoal, aqui a gente tem, vocês viram a foto da assinatura do primeiro contrato, e aqui a gente tem o contrato que é o final dele, né, que é os anos de 72, 73 e 74. Aqui o Pelé, ele acaba o ciclo dele, 18 anos no Santos Futebol Clube, e daqui muita gente acha que ele foi para o futebol americano, para os Estados Unidos para encerrar a carreira, porque estava velho, e na verdade a jogada foi muito mais interessante, muito mais inteligente. O Pelé, na verdade, ele foi para os Estados Unidos, o Cosmos, New York Cosmos, para quem não sabe, era um time da Warner, ou seja, era uma mega empresa, e os dois irmãos, um deles o Steve Ross, o outro não lembro o nome, um era o cara, o cabeça, o cara que dominava toda a história de cinema, era o cara que sabia fazer, né, o business, o dinheiro, e aí o irmão já era um cara mais aficionado por esporte e tudo, e não, a gente tem que trazer o futebol, e o irmão dele, o Steve Ross, fala assim, quem é o cara do futebol no mundo? Ah, é um cara lá do Brasil, mas quem que é? É o Pelé. Ele falou o seguinte, então traz o cara e vamos ver o que vai dar. Aí o Pelé vai para os Estados Unidos, ele joga a temporada de 75, 76 e de 77. 77 ele é campeão norte-americano. E como não é bobo nem nada, né? Ganhou o tricampeonato na seleção, agora eu vou parar. Né? No Santos ganhou um monte de títulos, agora eu vou parar. Foi campeão norte-americano, falou, agora eu vou parar. 28 de agosto de 1977. Num jogo contra... Kansas, talvez? 2-1? Não, a despedida foi Santos Futebol Clube e Cosmos. Ah, na despedida. despedida. E ele joga um tempo pelo Santos, um tempo pelo Cosmos, faz um gol pelo Cosmos e encerra a carreira dele, a passagem dele, muito bonita. Com o Valdemar de Brito, já um senhorzinho. Ele levou o Valdemar? Sim, levou todo mundo, só não levou eu e a Flávia, o resto foi todo mundo. Eu também não fui. Só que eu estava nascido, né? Eu podia ir, vocês ainda não. A gente era baby. Eu a nasci gente era nesse baby. dia. É mesmo? É. Sério? É verdade. Eu já era um mocinho, já. Tá vendo? O Pelé parou, eu nasci. Isso aí. E Zili, eu vi aqui, tem a foto, né, da despedida dele aqui na Vila. E uma coisa que você trouxe e eu guardei, Flávia, ele chega na Vila com a camisa listrada. E se despede com a camisa listrada. Foi proposital o Santos jogar de listrado, né, nessa partida, não? Eu acredito que não, Na verdade, o foco todo estava pela despedida. Não se pensava em tanto em marketing assim à época, Era bem mais fraco, né? O Santos, na verdade, é engraçado isso, né? Mas o Santos teve, eu sempre falo, né? Nós temos profissionais aqui no Memorial. O
Por sinal, eu queria que todos estão convidados a conhecer o Memorial das por Conquistas, favor, né, Museu do Santos Futebol Clube. Como é que funciona? E Museu do Santos Futebol Clube fica no Estádio Sagrado da Vila Belmiro e a gente trabalha de terça a domingo, sempre das 9 às 18 horas. E temos visitas internas no museu, que vocês estão conhecendo, e temos o famoso Tour da Vila. Tour da Vila é profissionais, né? Nós temos 4 profissionais que levam grupos, seja de uma pessoa ou de 50 pessoas, para conhecer vestiário, sala de imprensa, túnel de acesso, lateral do gramado, até sentarem no banco de reservas. Que legal. Lá conhecem histórias lindas, conhecem fisicamente o estádio e têm a oportunidade de conhecer não só sobre o Pelé, como sobre o Santos. Quantas pessoas já passaram por aqui? Muitas pessoas, né? Em novembro completaremos 20 anos e por aqui passaram cerca de 1.180.000 pessoas. É gente. Bastante gente. É o segundo maior equipamento turístico da cidade de Santos. Olha só, que bacana. Talvez o estádio mais conhecido do mundo? Estádio Urbano Caldeira. Pouca gente sabe o nome do estádio, claro. Estádio Urbano Caldeira, com o seu apelido de Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Essa é. Não, e tem um negócio legal, né? Você vem aqui, tem uma energia diferente. Né? Para quem gosta de futebol, para quem curte mesmo, é um passeio bacana, é um passeio legal, vale super a pena, do lado de São Paulo, né? Porque hoje Santos praticamente é um bairro de São Paulo. Com todo respeito, 40 minutos, depende de você onde tem uma estiver, rodovia excelente, né, para vir. E o bacana é o seguinte, né? A gente trabalha com história. Não só a história de Pelé, não só a história do time dos anos 60. Nós tivemos a geração dos meninos da Vila, tivemos a geração de Diego e Robinho, que conquistaram 2 títulos brasileiros, tivemos a geração de Neymar, Ganso, ou seja, né, o Santos, ele que continua... voltou a ganhar Libertadores, né? Claro, um dos poucos times do Brasil que tem o orgulho e a honra de sempre estar na primeira divisão, né? Isso é uma coisa muito legal. O Santos nunca disputou uma Série B na vida. Ele sempre esteve na elite do futebol brasileiro e a gente convida a todos. Uma honra trabalhar com isso, história do Pelé, seu pai, meu amigo, né? Até me emociono. E aqui a gente recebe e guarda a memória deles. Coutinho foi embora, Dorval foi embora, lá a gente vê seu Zito, todo mundo, né? O pessoal que foi embora, os antigos. Hoje eu tive com a sobrinha do Laércio. Laércio, um grande goleiro que jogou com Pelé também, jogava muito com o Gilmar. Porque o Gilmar não dava brecha, né? Sim, mas o Laércio já vinha de antes, então tive hoje uma coincidência, passou uma senhora com um cachorro, passeando com um cachorro na rua, fui brincar com um Golden, aí ela entrou, coisa e tal, meu pai jogou no Santos, falei, quem foi? Desculpa, meu tio, quem foi seu tio? O Laércio, você já ouviu falar? Falei, aí peguei o livro, mostrei, ela se emocionou. Que legal. A gente cuida da história. Objetivo do memorial, preservar a história e compartilhar com todos que vêm, sejam santistas, não santistas, brasileiros, estrangeiros. A gente recebe todo mundo. E é a nossa história aqui, né? Exatamente, a história do futebol, a história do futebol, de tudo. Este legado é isso aqui, essa história linda. Agora, a parte legal pra mim e chata pro entrevistado, você que faz, tá? É assim. Não é a mulher que manda, a mulher... Rapaz, que legal, passou ali. A matriarca. Eu já gostava, eu já amava o Pelé, agora eu amo mais ainda. Pelé e Magic Johnson passando ali, na edição... Aí, ó, Maradona, Pelé gosta de Maradona, como não? E o Maradona só existe porque existiu o Pelé. Pelé. Lógico. Senão, mas não foge não, viu, Zili? Que a Flávia tem uma perguntinha pra você aí. Vamos lá, Flávia. Eu vou até trocar de lugar. Não, por favor. É difícil pro Zili. Vai lá. Pra quem vai responder, eu acho legal pra caramba aqui. Pra mim também, porque a gente viveu muito tempo juntos, né? A Flávia até respirou agora. Se você puder, ele tá aqui, sempre com a gente. O que você diria pra ele? Eu disse tudo. Tudo. Também, né? A última visita, eu falei nunca, todo mundo, ela sabe o que eu estou dizendo, né? Doença. Falei, não tenho, a vida abençoou esse cara, não tenho pena, não vou ter pena nunca. Ele viveu uma vida maravilhosa, cercado de pessoas maravilhosas, na sua profissão, o melhor do mundo. Imagina você ser médico e ser o melhor médico do mundo. Imagina você ser um cientista e ser o maior cientista do mundo. Ele era um jogador de futebol e foi o maior jogador de futebol do mundo. Quando ele para em 77, ele passa a ser um garoto propaganda, né? Ele foi um dos melhores do mundo, entendeu? Então,
Agora, foi meu amigo, meu tio, acho que o único cara... Companheiro de pescaria. Achamos mais um. O único cara na Terra que ele foi padrinho de algumas pessoas. Eu acho que eu fui o único que eu fui padrinho de casamento dele, ele foi meu padrinho de casamento, entendeu? Me ajudou muito. Eu tô aqui, repito, por mérito, lógico, mas, entendeu? É graças a ele. Eu poderia ter continuado na educação física, adorava fazer, trabalhei bastante tempo com muito amor, mas a vida me deu outro rumo, é o que eu falo, né? O bonde passa mas foi o cara. Ah, pô, mas errou. Eu também. Quem não errou? Eu errei um monte, eu ainda erro, entendeu? Mas ele ajudou. E o mais legal, a Flávia sabe disso, muito da ajuda, ninguém sabe, ninguém vai saber, porque ele não queria, nunca fez propaganda disso, nunca, entendeu? Ajudou muita gente, ajudou crianças, Brasil, ajudou às vezes, idoso. você precisa falar. A verdade é essa, né, Flávia? Para não deixar aquela coisa, nunca fez nada, podia ter feito fez mais. Fez muito pelo futebol, muito pelo país. Eu posso contar uma coisa rápida? Até demorada, se você Primeira resposta da Flávia, o que eu teria para dizer para ele é fica mais um pouco. Era o que eu poderia ter dito, mas eu aproveitei muito, curti muito. Nossa, tudo que você pode imaginar, fotos que eu tenho e lembranças, sabe? Tudo que você pode imaginar. Desde esconde-esconde secreto, dando susto nas crianças, até... Maldoso, nossa, você não tem ideia do que a gente fazia. Eu sou um cara, minha cabeça meio estranha, mas ele era do lado, se eu falasse para ele, vamos se enterrar para dar susto em não sei quem, vamos embora. Ele era... Gostava da bagunça. Pô, terrível. E uma história muito legal, até para resumir o assunto, falar de grandiosidade de Pelé, né, de reconhecido. A Flávia sabe, eu sou um cara, sou mergulhador profissional, sou mergulhador da Marinha do Brasil, sou pescador, adoro pesca submarina, né? Hoje já sou um senhorzinho, mas ainda me divirto. Senhorzinho. Não, já estou quase na terceira idade, estou chegando. Mas eu tenho vários livros, adoro ler sobre travessias, sobre aventuras. E um cara que já faleceu, Hélio Sete Júnior, nos anos 80 ele escreve um livro, ele faz uma viagem de 4 anos com um veleiro dando a volta ao mundo, só pelos mares tropicais. Ah, que chato, mas é bacana. E ele conta quando ele chega na Micronésia. Micronésia fica em cima da Austrália, em cima da Indonésia, é um lugar longe. Pensa num lugar longe. E ele chega, estou falando dos anos 80, 83, 84. Ele não vai para a capital, ele vai para vilarejos em que quando ele chega, as pessoas nunca tinham visto uma xícara. Conheciam um copo, mas um copo com uma alça, para que serve isso no copo? É um copo de orelha. Dá para entender? E quando ele chega, o veleiro, quando você chega num país, você obrigatoriamente tem a tua bandeira de nação e uma bandeira de onde você está chegando. No caso era a Micronésia. E quando ele encosta nesse vilarejo, junta o povo do vilarejo e aquele alvoroço, aquela confusão, aquela coisa toda, daqui a pouco aparece o chefe Moses. Olha que eu fui guardar isso na minha cabeça. E o chefe Moses vem cheio de pompa, com as suas vestimentas, né? Meio aquelas saias de palha, coisa e tal, e ele vem todo bonachão, e naquela confusão ele entende que todos estavam perguntando com a bandeira verde e amarela, né, da onde vinha aquele ser humano. E o chefe Moses para e fala, né, I know where is the place, is the Pelé Island. Ou seja, não era o Brasil, não era o Brasil do futebol, não era a ilha do Pelé. Porque eles viviam em ilhas, a vida deles eram ilhas, e ele só sabia que o Pelé existia, que era um rei do futebol. Então, cara, para mim, teve os presidentes, teve os papas, teve tudo, mas esse chefe Moses me impressionou. Para ver a abrangência do que esse cara teve. Do alcance. Muito legal. Cara, e o que vocês viveram, né? Vocês viveram o Edson. Muito. Que é o mais gostoso de tudo. Perdia no tênis pra mim, perdia no paddle. Quando eu falo que ele não é bom, o Mamá já falou. Perdia na natação. Eu judiava. Jogar bola com ele ninguém queria, né? Não, aí ele dava desculpa que ele já tinha parado. Eu queria tirar esse sarro, mas ele não deixou, não consegui ganhar do Pelé, não. Ele falava, não, já fiz. Mas era impressionante. Mesmo isso, ele já um senhor, eu vi coisas. Pô, eu estou falando isso por quê? O que eu entendo de jogar futebol? De 0 a 10, meio. Eu não nasci para o futebol. E eu pegar uma bola de futebol, ele sentado numa cadeira no escritório, porque né, eu era responsável pelo que chegava, para autógrafos, coisa e tal, e tinha pessoas que mandavam bolas.
E você jogava uma bola para ele sentado com uma camisa social, com aqueles, como é que era? Os safaris. Mas não era um, tinham vários. Tinha azul, todos tinha feios. Não, que isso, não. Eles eram esquisitos. E aí você jogava uma... Flávio, o Rogério é educadinho esse moço, né? Sutil. Da família, Eu né? respeito. Não, esquisito. Eu respeito o seu Edson. Chato, não, genioso. Ele tem sinônimo pra tudo. Gostei desse cara. Precisamos tomar um café. E esse homem, você jogava uma bola na cabeça dele e esse homem, sem pôr a mão numa cadeira dessas de diretor, escritório. e ficava com aquela bola ali parada que eu falava, velho, que tu não é daqui, meu, sai pra lá. É esquisito, uma coisa, isso aí vem dele, meu. Tem acho que eu sou o único que eu tenho. Eu fiquei com um DVDzinho, isso é impressionante, de um banco mexicano, não vem ao caso, uma campanha que ele fez, e ele já devia ter, sei lá, 67, talvez, 66, já tinha uma idade, e ele está, eu nunca sei que São Paulo, eu tenho medo, mas eu não sei se era o viaduto do Chá, ou do Anhangabaú, um desses lugares que são meio clássicos assim, devem ter fechado para ele no final de semana, e ele está com uma bola de futebol, com um sapato, com uma calça de tergal e uma blusa, e, pô, ele brincando com a bola, põe uma música, aquilo é emocionante, tem 1 minuto e meio, e no final a bola corre, ele dá risada porque ele não consegue pegar mais a bola. E parece fácil, né? Não, ele fazendo, é muito legal isso, entendeu? Você vê que vem, e ele fala, né, nunca fui de fazer malabarismos, né, brincadeiras com a bola, a minha coisa era mais séria, mas eu tenho vídeos do Santos, né? O Santos tem vídeos dele aqui, uma coisa de maluco, com laranja, com qualquer sei lá coisa. o quê. Ele tinha algum problema, não sei. Rogerião. Legal, cara. Prazer ter Obrigado, vocês aqui, prazer. uma honra. A honra é nossa Flávia, de ter recebido você no legado. bom ter você aqui, um prazer. Gente, o legado do rei dessa semana foi mais uma vez muito especial, direto da Vila Belmiro, do Museu de Santos, mais especificamente do Espaço Pelé. Venham conhecer. Flávia, tá muito legal. Eu imagino a emoção que você está sentindo. Não tem como, né? Eu vou chorar de novo. Eu não vou fazer ela chorar. Deixe seu like. Por favor, O sininho. ativem o sininho e, por favor, compartilhem, gente. Mande esse aviãozinho para mais longe. E eu vou abrir o armário, hein? Eu tô vai. prometendo. Vou. Tchau.